Olá, eu sou a Bruna Rangel, uma das autoras do Hora de Votar, um projeto realizado pelos estudantes de jornalismo da UF durante o ensino remoto. Com foco nas eleições municipais de 2020, o projeto integrou 3 disciplinas obrigatórias do 5º período do curso: jornalismo para plataformas digitais, oficina de radiojornalismo e planejamento visual gráfico para discutir o funcionamento das campanhas em rede e como a comunicação nos ambientes virtuais pode ter impacto nas urnas. Para isso, nós produzimos um site com reportagens, infográficos, imagens e podcasts sobre diferentes temas relacionados às eleições, como o impacto de algoritmos, fake news, polarização e influenciadores digitais. Todo o material busca elucidar algumas questões difíceis sobre a comunicação em meios digitais com uma linguagem simples e leve, para que as pessoas compreendam melhor e pensem sobre isso na hora de votar. O que nos motivou foi principalmente reconhecer a importância de um projeto de letramento midiático em meio a uma pandemia, também de desinformação. E é justamente isso que a UF oferece à comunidade com o Hora de Votar, um serviço jornalístico que promove uma educação digital de qualidade, ainda mais urgente com as novas formas de circulação. Participar de uma produção autoral, multidisciplinar e multimídia também agregou e muito repertório, tornando possível entendermos melhor e, na prática, como os diversos formatos podem se complementar no jornalismo. Oi pessoal, meu nome é Lucas Rocha e eu vou falar sobre o processo de produção das reportagens. Bom, para as pesquisas, os alunos se basearam nos materiais disponibilizados pelos docentes nas interações síncronas e assíncronas do período. Isso se deu através do ambiente virtual de aprendizagem, que permitiu a organização de conteúdos didáticos de forma a serem compartilhados e acessados livremente, além da troca de conteúdo entre os próprios alunos e o aprofundamento na narrativa jornalística transmídia. Sob a supervisão da professora Raquel Bertol, da disciplina de Jornalismo para Plataformas Digitais, os discentes produziram todas as etapas das matérias, com pauta, apuração, reportagem e redação. A docente também contribuiu na pesquisa dos alunos com a análise do Digital News Report 2020, especialmente em relação ao capítulo sobre o Brasil. Outra contribuição foi da reportagem O que pode e o que não pode na propaganda eleitoral de 2020, da CNN Brasil. No exercício de checagem, foi estudado o projeto de checagem O Radar, da Agência aos Fatos, e o artigo O que são e como lidar com as notícias falsas, de Márcio Moreto Ribeiro e Pablo Hortelado. Na pesquisa de jornalismo de dados, foi importante o Manual do Jornalismo de Dados, de Sérgio Spanuolo, além de tutoriais realizados pela docente de como encontrar e apurar dados e criar tabelas dinâmicas. A parte visual do projeto Hora de Votar foi criada através da disciplina de Planejamento Visual Gráfico, conduzida pela docente Bárbara Emanuel. Bom, os conteúdos eram disponibilizados pela professora principalmente através de vídeos bem curtinhos e didáticos que abordavam um tema em discussão naquela semana. Entre eles foram abordados a distribuição de conteúdo, tipografia, uso das imagens, cores, visualização de dados, infográficos, princípios de composição e diagramação. E a cada módulo, cada aluno precisava entregar um exercício referente a esse tema. E essa estratégia dos vídeos se mostrou muito inovadora nesse momento de pandemia, já que muitos alunos tiveram dificuldade em acompanhar as aulas de forma síncrona. Bom, através desses conhecimentos teóricos e práticos, foi possível pensar nos elementos para a produção digital e audiovisual do site Hora de Votar. E foi uma experiência de grande aprendizado, porque os alunos puderam ter essa experiência completa, de não só escrever e gravar matérias com base nos dados e informações, como também apresentá-las visualmente, tornando-as mais interessantes e reforçando os temas do projeto, cujo foco foi abordar as eleições em um contexto digital. Portanto, os alunos puderam refletir sobre os elementos visuais e também aplicar os princípios de composição para desenvolver um projeto informativo coerente e interessante. A parte audiovisual do projeto ficou responsável pela professora Adriana Barsotti, na disciplina Oficina de Radiojornalismo. Nós fomos divididos em 5 grupos, e cada grupo representava um episódio do podcast. Um 6º grupo extra ficou responsável pelo episódio teaser, para a divulgação do projeto. Sabíamos que o tema tinha que ser sobre as eleições municipais de 2020,
e cada grupo escolheu uma temática derivada desse tema geral na reunião de pauta. A nossa proposta era criar um podcast narrativo em que cada episódio tivesse uma ligação com o próximo episódio, criando um raciocínio para o ouvinte seguir. E antes de colocar a mão na massa, tivemos algumas palestras para nos ajudar na elaboração do projeto, com profissionais muito qualificados, como a Gabriela Viana, do podcast Vozes da CBN. Essas palestras foram muito importantes para ajudar a entender melhor o processo de criação de um podcast. E eu acredito que a nossa maior dificuldade foi o tempo, porque nós tínhamos exatamente 2 meses para criar, produzir, gravar, editar e publicar o nosso podcast. E muitos de nós, além da faculdade, temos estágio e várias outras matérias na própria faculdade. Então eu acredito que o tempo foi uma preocupação extra para todos nós. Mas deu tudo certo, conseguimos entregar dentro do prazo e foi uma experiência muito agregadora para nós, porque nos ensinou vários softwares livres que nós podemos usar no dia a dia. Na etapa de divulgação do podcast, cada grupo utilizou um Instagram para fazer o merchan do seu episódio e além disso a gente conseguiu que a própria UF em suas páginas nas redes divulgasse o nosso trabalho. Agora, falando um pouco mais das oportunidades que o Hora de Voltar trouxe para nós, alunos, vale destacar que, apesar das questões específicas da situação da pandemia, como a dificuldade de acesso a equipamentos, à internet, foi uma grande oportunidade, da gente fazer um verdadeiro intercâmbio de conhecimento entre alunos e professores. A gente conseguiu aprender na prática, questões centrais do universo do jornalismo digital e enfrentamos também na prática os obstáculos que os jornalistas enfrentaram durante a pandemia. Então, readequar da mesma forma que os profissionais fizeram ainda como alunos foi um grande aprendizado, apesar de muitas vezes a gente ter pouca disponibilidade de tempo, lugares inadequados de estudo, incidência direta do Covid-19 nas nossas vidas, no âmbito emocional, psicológico, a gente conseguiu um resultado muito satisfatório. Foram 5 episódios de podcasts, 10 reportagens em texto. Então, através do projeto, nós, os alunos, tivemos a responsabilidade de lidar com diferentes formatos, verificar se eles se complementam de alguma forma, sem contar que conseguimos aprender a tomar decisões com rapidez, flexibilidade, de modo a garantir que o Hora de Votar pudesse ser publicado uma semana antes das eleições de 2020. Então, o produto, além de tudo, ainda reforçou um impacto aí que a UF tem com a democracia, com a liberdade de expressão, de imprensa, e ainda contribuiu para que a gente crescesse em conjunto, apesar do ensino remoto. Queria muito agradecer a oportunidade de ter contribuído com a Hora de Votar. E a nossa proposta é sempre que tiver algo novo, a gente atualizar o site com novidades. Por exemplo, as eleições ano que vem estão chegando, então a gente já está se preparando para manter o nosso projeto ativo. E é isso, obrigada mais uma vez e tchau, tchau!